Boa noite, queridos. Vamos mais uma vez para a nossa devocional. Hoje, dia 15 de agosto. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Jesus, da irmã Lígia, que fazem aniversário na data de hoje. Queremos que o Senhor os abençoe ricamente. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos num texto muito conhecido da palavra de Deus, mas é um texto maravilhoso. Muita gente sabe alguns versículos dele ou o texto todo de cor, mas ele tem uma mensagem muito importante para nos falar ao coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. É o Salmo de número 46. Então eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem nessa leitura do Salmo de número 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraivecem-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança pela metade, ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Irmãos, a gente está vivendo dias de caos, né, com essa enfermidade, e por mais que a gente tenha ou tente encontrar explicações, nenhuma delas tem parecido plausível. Não existe uma certeza sobre nada o que está acontecendo da parte dos homens. Então a gente fica muito inquieto, porque no íntimo de cada um de nós temos uma necessidade por segurança. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, desfrutar da segurança, do amor de Deus. Nós fomos criados para sermos atribulados por vírus, bactérias. Deus não criou o homem com esse objetivo. O pecado é que trouxe tudo isso, né? Então, o pecado, além de nos separar definitivamente de Deus, também deixou em nós um vazio muito profundo. Essa necessidade que nós temos de segurança, porque nós fomos criados para viver em paz com Deus, na segurança dele, no amor dele, e não podemos mais viver assim por causa do pecado. Então, nós ficamos muito angustiados, tristes, inquietos nesses dias. E a gente às vezes pensa assim, bom, acho que no começo, né, muita gente pensou, não, comigo não vai acontecer nada, nem com a minha família, todo mundo é novo, é saudável, outra hora, não, a gente tem plano de saúde, a gente pode pagar um bom médico, né, então as pessoas acho que tentaram encontrar essas explicações e essas soluções, e pensando sempre no primeiro momento que nada ia acontecer, que ia ficar tudo bem. Mas aí o tempo foi passando, né, e tem até aparecido muitos textos sobre isso nas redes sociais. Os números foram virando rostos, né? Ou seja, aquilo que a gente só via como estatística nas notícias, de repente começou a acontecer perto da gente. As pessoas que nos rodeiam começaram a adoecer, algumas faleceram, e a gente então percebeu que a situação não era tão simples assim, não estava sob o controle de ninguém daqui dos homens, né? E isso realmente nos causa mais angústia ainda. Mas quando a situação muda, quando acontece alguma coisa desse jeito e nós perdemos o chão, o que nós devemos fazer? O que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer? A resposta para isso está aqui no Salmo 46. Esse salmo ele é uma canção para os tempos de angústia. Ele é um hino de fé inabalável que traz descanso para a alma, para quando a nossa alma está perturbada.
Na situação atual, esse salmo pode ser o nosso travesseiro, aquelas palavras e aquele lugar aonde a gente descansa a nossa cabeça e onde a gente então encontra resposta, explicação para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. E o salmista fala nesse salmo de um tempo de caos inimaginável. Ele fala, olha, o mundo está caindo, os montes estão se lançando no meio do mar, a terra está sendo abalada, está acontecendo coisas que o ser humano não controla e que tirou da ordem tudo aquilo que nós imaginávamos que fosse inabalável. Um tempo de caos inimaginável, e disso que o salmista fala aqui. Mas ele ensina, então, o que nós devemos fazer nesses dias. E a primeira lição que nós podemos tirar desse salmo é que quando o mundo está em caos, como no presente momento, nós não devemos ficar carregados de terror, com medo. Isso está no versículo 1 e 2, o salmista diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, é o nosso socorro presente no tempo da angústia. E aí ele diz, portanto, por causa disso, porque Deus é o nosso refúgio, nós não vamos temer. Nós não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ou seja, mesmo que aconteça o caos, nós não devemos temer, porque Deus é para nós um refúgio, porque Deus é por nós e não é contra nós. A sua sabedoria, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, a sua verdade estão engajados para o nosso bem. E é esse o pensamento que nós devemos ter. Deus é por nós como nosso refúgio, né? Aquele para quem nós podemos correr no tempo de perigo. Ele é por nós como nossa força, né? Aquele que nos socorre quando nós estamos fracos. E ele é por nós como nosso socorro, para quem a gente pode recorrer quando a gente precisa de ajuda. Então a gente precisa lembrar que seja o que for que nos aconteça nesse tempo, seja o que for que essa enfermidade, que essa pandemia traga para as nossas vidas, seja enfermidade, seja luto, seja a dificuldade financeira, seja qual for o resultado dessa situação toda, para cada um de nós, né, nós devemos lembrar que nós não vamos enfrentar nada sozinhos. Que Deus está conosco todos os dias, e foi isso que Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está lá em Mateus 28, 20. Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar tomados pelo terror. A segunda lição que esse salmo nos ensina é que nesses tempos de caos, nós não devemos ser dominados pela tristeza. Está aí nos versículos 4 e 5, quando o salmista diz sobre a presença de Deus e a segurança que ela traz. Tem gente que fala assim, nossa, mas esse versículo parece tão distante desse salmo, ele fala de um rio que traz paz, alegria, que corre no meio de uma cidade, sim. Esses versículos, eles estão mostrando para a gente o contraste que existe entre o caos em que a gente vive no mundo e a segurança que a gente encontra na presença de Deus. O salmista está dizendo assim, olha, se a terra estiver caindo, se os montes estiverem se lançando no meio do mar, existe um rio que corre na presença de Deus. E lá existe um trono onde está assentado aquele que é todo-poderoso. E lá nesse lugar existe alegria, porque ele é o lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Ou seja, mesmo que tudo esteja perturbado, a presença de Deus é o que traz segurança para as nossas vidas. Porque quando Deus está conosco, quando Deus está presente nas nossas vidas, nós não somos abalados porque Ele nos ajuda. E é isso que o salmista está dizendo, lá existe paz e alegria. A gente tem que lembrar que por meio de Jesus Cristo, Deus compartilha conosco a nossa natureza e Ele se tornou então profundamente conhecedor da nossa estrutura. Isso está lá no Salmo 103, versículo 14, quando o salmista fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A presença de Deus nos mantém seguros, venha o que vier. Independente do que aconteça, a gente tem que lembrar que Deus está conosco, Deus está aqui, Ele sempre nos ajuda, Ele ajuda quando nós somos fracos,
quando nós somos instáveis, quando nós somos difíceis, quando nós somos egoístas, quando nós somos distraídos, não importa a situação que nós estejamos vivendo, Deus nos ajuda. É isso que a Bíblia diz lá em Tiago 4:8. Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês. Nós precisamos buscar a ajuda e a presença de Deus e não ser dominado pela tristeza. Nós precisamos lembrar que na presença de Deus existe segurança e existe alegria. E a terceira lição que nós podemos tirar desse salmo é que nesses tempos de caos, de dificuldades, nós, como cristãos, nós não podemos ignorar aquilo que realmente está acontecendo. É muito comum, irmãos, que o sofrimento nos faça perder a perspectiva das coisas. Quando nós sofremos ou estamos sobre uma grande pressão, a tendência do ser humano é entrar no modo visão de túnel, né? Igual quando você entra num túnel com o seu carro. Você não consegue enxergar nada que está ao redor e você seguir apenas pela saída daquele túnel. Então a gente perde a perspectiva, a gente adquire uma visão de túnel. E essa visão de túnel interioriza os nossos pensamentos, ou seja, faz com que a gente se volte para dentro de nós mesmos e a gente então começa a viver de autocompaixão. E autocompaixão, infelizmente, leva à angústia, porque quando você começa a ter pena de você mesmo e você começa a pensar: nossa, mas eu não merecia isso. Nossa, mas por que está acontecendo comigo? É como se Deus estivesse te punindo ou te castigando e você então não consegue ver as coisas na perspectiva real do que está acontecendo. E é por isso que lá no versículo 8, o salmista diz que nós devemos contemplar as obras do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, para de olhar para você, para de sentir pena do que está acontecendo com você e olha para o contexto do mundo, para o que Deus está fazendo através dessa situação. Contemple as obras do Senhor. Deus quer que a gente veja o que Ele está fazendo por trás da história. No versículo 9, 10 e 11, ele fala da obra que ele está fazendo. O que ele está fazendo nesse momento com essa pandemia? Ele está castigando, condenando o mundo, provando a igreja, né? Ele está abatendo as nações, aí ele fala disso aqui, ele fala: olha, as nações podem fazer o barulho que for, a hora que eu levanto a minha voz, a terra se derrete. Então eu estou abatendo aqueles homens que são orgulhosos, que pensam que são. Eu estou exaltando o meu nome, ele fala: o meu nome vai ser exaltado sobre a terra, e no meio disso tudo eu estou guardando o meu povo. Está aqui nos versículos 9, 10 e 11. E quando ele diz: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele está repreendendo o seu povo para que pare de olhar para a própria situação e comece a olhar para a obra que Deus está fazendo no mundo. Existe um quadro maior sobre o controle de Deus que está acontecendo. E nós sabemos disso porque nós conhecemos as Escrituras e sabemos que isso já foi profetizado desde o Antigo Testamento. E nós, então, conhecemos isso, sabemos que o mundo está sendo preparado para a volta de Cristo e temos que nos alegrar em fazer parte desse contexto, porque eu, particularmente, não achava que isso aconteceria de uma forma tão impactante na nossa geração. Mas está acontecendo e você tem que lembrar que isso não está acontecendo por sua causa, para te punir ou para te castigar. Isso está acontecendo porque faz parte de um plano de Deus para a humanidade, para o mundo, para todos os seres humanos. E nós devemos então estar felizes por testemunhar o que Deus está fazendo, por viver o que Deus está fazendo. Deus quer revelar a sua glória no meio dos homens. Ele quer mostrar que Ele está no controle. E que apesar de Ele estar no controle, Ele também nos conhece. Ele sabe quem nós somos. A Bíblia fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá em Hebreus 2:11. E fala mais, que Ele se comove com as nossas dificuldades e com as nossas fraquezas, como o nosso sumo sacerdote, está lá em Hebreus 4:15. Então a gente tem que lembrar que Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Nós cantamos isso, né? Ele tem a eternidade nas suas mãos, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele quer então reger a nossa vida para a glória dele. E nós devemos nos colocar à disposição. Nós não devemos nos afogar na tristeza, nos afogar no medo e na insegurança. Nós devemos olhar
para a obra que Deus está fazendo no mundo, com a certeza de que seja o que for que nos aconteça no meio dessa situação toda, nós estamos dentro do plano de Deus e debaixo do controle e do domínio dele. E ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos fortalecer. É por isso que nós podemos recorrer ao Senhor. Amém? Vamos orar então, vamos recorrer ao nosso Deus para que ele nos dê visão espiritual dessa situação e para que ele também nos ajude na parte que nos cabe de tudo que está então acontecendo, nos ajude a enfrentar as dificuldades e a permanecer fiéis. Vamos lembrar daquelas pessoas que estão com Covid, né? O pastor Túlio, o pastor Marcos de Caldas Novas, os pais do pastor Silvio Daniel, o Pedro Henrique, filho da Vilma Maci, o doutor Esirmar, também o Marcelo Augusto, que é neto da irmã Conceição, o Erivelto é um vizinho da irmã Wélcia, a família da irmã Rose, que está toda doente. Vamos orar, vamos pedir pelas famílias enlutadas, pelos idosos da nossa igreja, pelos demais enfermos, pelas famílias que estão com problemas de relacionamento, ou que estão enfrentando dificuldade financeira, pela igreja, pela obra de missões, pelos profissionais de saúde, pelos familiares, pelos nossos amigos que ainda não são crentes. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, o Senhor que é o Deus dono de todas as coisas, aquele que segura a eternidade nas suas mãos, aquele que já escreveu a história e que trabalha nela de acordo com a sua vontade. O Senhor Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, da tribulação. O Senhor que é o nosso refúgio, é o Deus de Jacó, é a nossa segurança. O Senhor, ó Deus, que nos traz alegria na tua presença e paz, mesmo em meio à tribulação e ao caos do mundo. Ó Deus, o Senhor que está nos chamando a entender a obra que o Senhor está realizando. Nesse instante, ó Deus, nós estamos na tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus, para pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais, nos faz entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, aquilo que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja. Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor quer de nós e que nós possamos, ó Deus, ser aprovados durante esse tempo de provação, que nós possamos nos comportar como obreiros, ó Deus, como aqueles que manejam bem a tua palavra, aqueles que são aprovados ao final de toda essa história. Ó Deus, nesse instante queremos também colocar na tua presença aqueles que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão enlutados. Ó Deus, cada um de nós tem a sua história no meio disso tudo e cada um de nós tem a parte a que tem que viver. E nós sabemos que o Senhor já escreveu e já preparou tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui confiadamente, nos achegando ao teu trono da graça, para pedir, ó Deus, que o Senhor realize o teu propósito, conhecendo a nossa estrutura, que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, ó Deus, superar as nossas dificuldades, mas quando nós buscamos o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, ó Deus, sei com aqueles que estão enfermos, ó Deus, cada um que está enfrentando o Covid, aqueles que estão em UTIs, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em casa. Ó Deus, que a tua graça seja sobre essas vidas. Esteja com aqueles que já perderam seus entes queridos e estão enlutados. Traz o consolo, o conforto do teu Espírito Santo para cada vida. E principalmente, Senhor, esteja com aqueles que no meio dessa dificuldade, dessa pandemia, ainda não entendeu o teu propósito como Salvador da humanidade. Ó Deus, que essas pessoas, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão perto de nós, todos esses que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que eles possam ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós oramos pela família da irmã Maria de Fátima, nós oramos pela família do irmão Tim, pela família da irmã Helenita, pelos esposos das nossas irmãs. Nós oramos, ó Deus, pelos pais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes ali na igreja. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, toque nesses corações e transforme essas vidas. Senhor Deus, nós oramos nesse instante, ó Deus, por cada um que precisa
conhecer o Senhor, conhecer o teu propósito. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir, ó Deus, também por aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, que estão enfrentando problemas de relacionamento, que o Senhor venha trazer a resposta e a solução. Te pedimos pela igreja, ó Deus, que a igreja possa compreender o momento espiritual pelo qual o mundo passa e que os teus servos possam entender, ó Deus, a necessidade de falar do teu evangelho a todo tempo, não só com palavras, mas com a vida de cada um. Te pedimos pela obra de missões, sustenta a obra de missões, sustenta os missionários ao redor do mundo, esteja com cada um. Senhor, nós choramos porque nós sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é justo e o Senhor é bom. E o Senhor está trabalhando, ó Deus, e fazendo o que é melhor para nós. E nós te louvamos por isso. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor abençoe os profissionais de saúde que estão trabalhando nesse momento, ó Deus, lutando contra essa enfermidade. Que o Senhor os capacite e os proteja. Nós te clamamos misericórdia, porque confiamos no teu amor por nós. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. E amanhã temos culto, 10 da manhã, online, a nossa EBD. E às 19 horas nós temos o culto que é presencial para 20 irmãos, né, que é 30% da capacidade do nosso templo. E mais transmitido ao vivo pelo Facebook para aqueles irmãos que não podem ir, não podem estar conosco porque fazem parte do grupo de risco. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um que nos acompanha. Continue desfrutando desses momentos na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais do que eu sonhar, assim será a minha herança, e assim eu vou contigo, prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui, muito mais está por vir, dou mais um passo à frente. Sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer o autor da minha história. Esteve aqui guiando tudo. Olho para frente e me encho de esperança, mais do que eu sonhar. Assim será a minha herança, que assim eu vou contigo. Prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui.
minha história.